Boa tarde, bem-vindo ao Fórum Regiões de segunda-feira. Vamos conversar nesta primeira parte sobre leite. É que foi criada no mês de dezembro último, a Confraria Nacional do Leite. Em estúdio tenho Francisco Marques, juiz da Confraria do Leite, e também Fernando Cardoso, membro da Confraria do Leite. Ambos, muito boa tarde. Agradeço a presença em estúdio neste Fórum Regiões da RTV. Começo por si, Francisco Marques. A Confraria Nacional do Leite foi criada então a 11 de dezembro. O objetivo primordial é defender os interesses de um setor que é muito importante para a economia portuguesa. Sim, boa noite. A Confraria do Leite era um projeto concebido pelo falecido Mendes Fernando Mendonça, que vivia por nós, que nós quisemos levar por diante depois de ele falecer, como homenagem também às obras que ele tinha idealizado e que nós quisemos desenvolver. Ele faleceu há cerca de um ano, correto? Ele faleceu há um ano, foi mesmo ao fazer um ano que a gente realizou a confraria, que fizemos a introdução dos membros e que lhe fizemos uma homenagem no Laboratório Interprofissional ali no Conselho de Lousada. Bem, que a Confraria Nacional de Leite nasce à semelhança de outras confrarias, para valorizar o produto de leite na sua vertente da qualidade, para participar com outras confrarias também na valorização dos produtos, como é a arte honesta nas confrarias, também para, junto da produção, animar a produção no sentido de que o leite é um produto rico, um produto único, que é único na alimentação humana, é um produto completo, um produto que é preciso desenvolver e que hoje é uma área em que a lavoura, especialmente a lavoura aqui do Norte, está dependente da produção de leite. Nós temos que valorizar o leite, temos que divulgar, temos que tem essa missão, a Confraria, desenvolver toda essa área na produção de leite e no consumo, na sua utilização e principalmente passar para o consumo, o consumidor final, que o leite hoje que produzimos é um produto de alta qualidade, um produto que os próprios produtores têm empenhado em apresentar no mercado com muita qualidade e que é preciso que os nossos produtores, os nossos consumidores, deem sempre preferência ao produto que tem as marcas nacionais, que nós teremos que voltar por essa linha, porque muitas vezes o leite aparece aí que não se sabe o que é, mas que só sabemos é que não pode haver leite ao preço que hoje muitas vezes aparecem nos hipermercados. Francisco Marques, já vamos entrar com mais pormenor nesses assuntos mais relacionados com o leite. Queria que me dissesse então qual o significado das cores escolhidas para a Confraria do Leite, o branco, o verde e também o amarelo torrado, julgo que é, não é? O branco é pureza, não é? O amarelo, o creme do torrado. O verde é o campo, é a verdura do campo que nos identifica. Não é? Trouxe também uma medalha. A medalha que é como é que se chama isto? Se for possível direcionar para as pessoas lá em casa conseguirem ver também, para o seu lado esquerdo, por favor. É a cronicópia, que é o sinal da vida. O leite é vida, a cronicópia é o sinal da vida que nos identifica com um produto para a vida. Na cerimónia estiveram presentes muitas personalidades conhecidas, o antigo ministro Capolas Santos, também António Lobo Xavier, enfim, muitas personalidades conhecidas, num total de 47 pessoas que foram entronizadas confrades do leite. Sim, foram entronizadas essas pessoas e figuras de relevo como o António Lobo Xavier, o secretário de Estado, o ex-ministro da Agricultura, Capolas Santos. Inclusive o padre Vítor Melícias. Várias pessoas, o professor Carvalho Guerra, outras pessoas de personalidades de nome, que aderiram a este projeto que terá muitas pernas para andar, está a começar. Eu ainda me sinto um bocado perro quando estão a falar sobre a confraria, porque na verdade é uma coisa nova.
já sou confrade também na Confraria de Melão. Tivemos também na confraria como madrinhas a Confraria Luso-Galaica, a Confraria de Vinho Verde e a outra... Melão Casca de Carvalho. Casca de Carvalho. E amanhã completa-se um mês dessa designação de Confraria de Leite. Confraria de Leite, isso mesmo. E a 11 de dezembro. Fernando Cardoso, o setor leiteiro representa cerca de 1,3% do PIB nacional, gera 2 mil milhões de euros em volume de negócios, é um setor indissociável na economia portuguesa. Sem dúvida. Antes de mais, boa tarde. Realmente, numa altura em que se fala tanto de agricultura, e felizmente que se fala de agricultura, e parece-me que, de uma vez por todas, estamos a alterar a ideia de que a agricultura não é importante, que em Portugal não se produz nada. Realmente, em Portugal produz-se muita coisa e, no caso do leite, é um setor, como diz, muito importante do ponto de vista económico, do ponto de vista social e também do ponto de vista ambiental, porque é um setor que ocupa uma grande parte do território e zonas que, à partida, são deprimidas e que não teriam outras alternativas do ponto de vista económico. Portanto, é um setor muito importante. A confraria vem também nesse sentido de promover esta área económica. E um dos grandes problemas que se coloca agora no setor é o facto de, sendo um setor autossuficiente, isto é, nós conseguimos em Portugal, ao contrário de outros setores, infelizmente, não só da agricultura, conseguimos produzir todo o leite que consumimos em Portugal, que é de facto notável e muita gente não tem esta ideia. Conseguimos ser autossuficientes numa matéria tão básica da nossa alimentação como o leite. No entanto, temos um conjunto de problemas que afetam os setores económicos e afetam, se calhar, particularmente o leite, que é o relacionamento com o mercado e esta nova conjuntura em que a distribuição tem um peso muito importante e realmente torna muito difícil o escoamento dos produtos de uma forma rentável e também promove muitas vezes importações inexplicáveis, porque não é necessário realmente importar leite e produtos lácteos e cria uma... A qualidade é ótima em Portugal. A qualidade é ótima. Entidades independentes, como por exemplo a DECO, fazem regularmente uma monitorização da qualidade do leite e demonstram, portanto são estudos totalmente independentes, demonstram que o leite produzido em Portugal é de ótima qualidade, aliás não seria de esperar outra coisa, é um produto inspecionado por um laboratório independente, por um laboratório interprofissional e portanto não esperaríamos outra coisa. Os consumidores portugueses podem ter a certeza que ao beber leite português e consumir produtos lácteos portugueses estão a consumir um produto de elevada qualidade que não fica nada a dever a qualquer outro produto produzido noutra parte do mundo. Pelo contrário, se calhar somos um setor que produzimos melhor que na maior parte dos países, nomeadamente congêneres europeus. Tem havido polémicas que se vão somando em relação ao preço do leite. Já vamos também aprofundar esse tema. Gostaria que me dissesse também a razão de existir no país cerca de 36% na zona norte. É a fatia maior de produtores de leite, seguido dos Açores de muito perto. São zonas em que o desemprego é grande, mas que têm, em contraponto, mais produtores de leite. Há alguma razão para isto? Tem a ver com razões basicamente de clima, de solo e de afoclimáticas, basicamente. Estamos a falar de uma área em que os terrenos são férteis, são propícios à produção de pasto, à produção de forragens. Talvez a única zona do país onde realmente, desse ponto de vista, sejamos competitivos. E, portanto, é uma zona propícia ao desenvolvimento desta atividade. E, como disse, realmente nesta área, é uma área em que, a área geográfica é uma área em que o desemprego graça e isso torna ainda mais importante desenvolver o setor leiteiro. Na medida em que, se há produtores que saem do setor, realmente não têm ocupação noutras áreas económicas. Seria muito importante criar as condições, não só daqueles produtores que estão no setor manterem, mas também entrarem outros produtores e haver também um rejuvenescimento do tecido produtivo. Portanto, é muito importante que continue este esforço no sentido de garantir as condições ideais ao desenvolvimento da atividade. Francisco Marques quer também intervir? Eu queria aqui intervir porque é a área onde eu me sinto mais à vontade para falar. O setor do leite aqui na nossa região e principalmente na região de Touro e Minho teve um desenvolvimento importante na medida em que tivemos aqui ações ligadas inclusive à nossa organização Agros e a Direção Regional. Houve aqui uma interligação de colaboração no apoio à produção de leite e no desenvolvimento, na formação e no desenvolvimento da região. Nesta altura, estamos aqui com um problema que é o problema do RIAP, que tem criado alguns problemas e alguns engulhos, algumas dificuldades aos pequenos produtores, aos produtores familiares que
estava, agora parece que este governo está a tentar melhorar essa situação. Até porque são negócios, como diz, de famílias. De famílias, e muitas vezes exigem-lhe, estava-lhe a exigir e fazer exigências na remodelação dos estábulos para investimentos que eles tinham dificuldade de suportar. É uma área que é preciso ter muita atenção. Nós somos uma zona de minifúndio e como zona de minifúndio devemos ter sempre a prudência no desenvolvimento agrícola, que haja lugar para todos. E nós, quando pretendemos fazer na zona de minifúndio explorações muito grandes, não são bem as que se adaptam à nossa região. É evidente que tudo tem que ter dimensão para ser económico, mas tem de ser tudo adequado ao meio em que estamos a viver. Nós temos boas condições para produzir, mas também o que levou a que isto temos uma produção ainda hoje significativa na região, também devido a todos esses apoios que tivemos. É necessário que o próprio Governo esteja atento, porque há outras regiões do país, e principalmente na beira litoral, que têm desanimado muito, têm desistido muito e que têm as mesmas condições que nós temos aqui para produzir. Alguma coisa falha e acho que era bom que o Governo esteja atento, porque nós sem agricultura, um país sem agricultura não se desenvolve, não cresce. A agricultura é uma fonte de riqueza que nós, os portugueses, não podem perder. Quando eu era miúdo, dizia-se que o nosso país que era agrícola. Nós somos aqui, eu fui sempre um apaixonado pela agricultura e ainda hoje sou. Já tenho alguma idade, já não tenho aquela genica que tinha noutros tempos a trabalhar no campo, mas é o que ainda é onde eu me sinto bem. Esta é de resto uma crise no setor, mas ainda assim existem mais de 9.000 produtores a nível nacional de leite. Sim, à volta disso, à volta de 9.000 produtores, mas tem caído bastante, os produtores pequenos têm caído bastante. Tem dado lugar a outros. Nós na nossa região, na Aves, tínhamos 30.000 produtores, hoje temos menos de 2.000, mas produzem mais leite. Também é verdade que isto também se dá, e é provável que vão caindo mais alguns. Agora, era bom que isto também... isto continuasse a dar trabalho a muita gente, para que isto é importante, que o trabalho seja distribuído e que haja ocupação para as pessoas, porque nós estamos a verificar este desemprego galopante que está a dar, pode trazer amanhã dificuldades para toda a gente, não é? Fernando Cardoso, o Francisco Marques abordava aqui um ponto interessante, que é o de regressar, do nosso país regressar à agricultura. O Presidente da República, inclusive, já se referiu a esse facto de que voltamos no passado as costas à agricultura e agora é a altura de voltarmos a interessar-nos pelo que é nosso e pelos nossos produtos da agricultura. O leite precisa também de uma renovação? Interna? Sim, interna. É preciso uma nova abordagem quanto a este setor a este respeito? Vamos lá ver, do ponto de vista interno, e não queria ser arrogante, eu penso que não. Do ponto de vista interno, nós, enquanto setor, fizemos um trabalho, que o Sr. Francisco Marques referiu, um trabalho a todos os títulos fantásticos. Eu só referia 2 ou 3 números. Há 20 anos existiam 60.000 produtores, há 10 anos 30.000 e agora 8.000, entre 8 e 9.000. Exatamente. O que é que isto representa? Que com muito sacrifício, até do ponto de vista social, que muitos produtores abandonaram, conseguiu-se realmente caminhar no sentido da competitividade, isto é, as explorações há 20 anos tinham meia dúzia de animais, a qualidade realmente não era muito boa, a própria gestão da exploração também não era, e fizemos um trabalho fantástico. Neste momento estamos a par da vanguarda a nível europeu e a nível mundial, em termos de qualidade, em termos de gestão dos efetivos, em termos de gestão alimentar, em termos até do próprio conhecimento dos produtores. Temos produtores com elevadas capacidades a nível da gestão, e, portanto, fizemos o nosso trabalho. E sem parecer arrogante, eu penso que falta é do outro lado, isto é, falta um conjunto de instrumentos, de agilização de um conjunto de instrumentos que permitam rentabilizar todo este trabalho e toda esta mais-valia, toda esta criação de valor que foi feita ao longo dos últimos anos. Eu já referi a questão da distribuição, parece-nos que é crucial. Se não conseguimos regular a distribuição, vai ser muito difícil mantermos um setor leiteiro competitivo e que crie emprego. E de que forma é que se regula isso? E isto não é nenhuma oposição. Tivemos ainda, no sábado, restamos uma ação pública de alguns produtores, nomeadamente produtores de leite, alertando para esta questão. Não é nada contra a distribuição. Nós necessitamos da distribuição para se relacionar com o consumidor, é importantíssimo, mas tem que haver um conjunto de regras. Assistimos nos últimos anos a um conjunto de abusos por parte da distribuição, nomeadamente a questão das marcas brancas da distribuição, a questão dos prazos de pagamento, a questão de imposição de condições unilaterais aos fornecedores.
e realmente chegamos a um ponto, aliás o acordo da Troika diz isso, que temos que regular a nível de concorrência, criar regras mínimas de funcionamento para que não haja uma parte que ganha tudo e outra parte que não ganha nada. Portanto, isso não é um negócio, isso é simplesmente uma imposição. E acha que a concorrência entre os hipermercados quanto ao preço do leite diz respeito também tem de ser revista? Nós não temos nada contra a concorrência entre hipermercados, desde que ela não autenticamente nos canibalize e realmente nos imponha condições que são impossíveis de cumprir. Eu vi alguém outro dia, alguém do setor do leite, referir que num determinado hipermercado havia um pacote de leite a 13 cêntimos. Repare, só para ter quem nos está a ouvir, 13 cêntimos um litro de leite. À saída da exploração, esse litro de leite custa 33 cêntimos. Como é que é possível ter um litro de leite a vender a 13 cêntimos? Isso não tem nenhuma... Qual é a margem de lucro para os produtores? Exatamente. Não tem nenhuma racionalidade económica e pressiona o restante leite que está a ser vendido a um preço razoável, não a um preço elevado, mas a um preço razoável que permite aos produtores vender. Na medida em que, ao vender leite a 13 cêntimos, ainda por cima importado de Espanha, não conseguimos escoar o nosso leite, que é suficiente para fazer face ao consumo. Portanto, são estas coisas que não têm explicação, que prejudicam altamente os produtores de leite. Francisco Marques, apenas para ouvi-lo também, em relação ao preço do leite, que tem sido muito contestado. O preço do leite O preço do leite que hoje está a ser pago à produção mal chega, que está para ser pago à produção à volta dos 30 e poucos cêntimos. Média de pagamento de 32 cêntimos. Eu li que seria 32 cêntimos, 32 exatamente. Em média. Está abaixo do custo porque os custos de produção têm subido todos. Nós, para produzir leite, gastamos energia com gasóleo, eletricidade, também fertilizantes, também gastamos ração, também temos que comprar uma ração. Tudo isto tem subido, os preços têm... E pode não compensar esse esforço. E o leite não tem acompanhado essa subida. Mas agora ainda o que nos ofende mais, eu como produtor, é ver o hipermercado a dizer que o leite, conseguem leite para 13 cêntimos. 13 cêntimos custa a embalagem e pô-lo na embalagem e pô-lo no mercado. Quer dizer, o consumidor, quando vai à prateleira e encontra leite a 13 cêntimos, aqueles indivíduos, como é que eles estão a vender o leite a 50 cêntimos, se há aqui leite a 13 cêntimos? Isto é uma mentira. Isso não pode ser aceitável, os laboradores revoltaram-se com isso, com muita razão, porque as pessoas os hipermercados podem fazer promoções, tudo muito bem, e fazer a sua publicidade, mas não desvalorizando um produto que custa tanto a produzir. É preciso quem vai buscar um pacote de leite à prateleira do mercado, saber que até para ele estar ali, o leite... Houve um longo processo. A quantidade de trabalho que foi feito e a vida que os laboradores levam para pôr o leite na bilha para ir para a indústria, para ser industrializado e aparecer na prateleira. Há muito trabalho ali por fora, muita gente que sua, que apanha a mulher dela, apanha fria para ter o leite ali. Agora, quando apresentem o leite a 13 cêntimos, a água é mais barata, quer dizer, o preço da água. Quer dizer, não é prático para mim, eu como sinto-me ofendido com dizer que o leite, que se pode produzir leite para 13 cêntimos, que não pode. Mas na perspectiva do consumidor que chega a uma prateleira de um hipermercado e vê um pacote de leite que custa 70 cêntimos e outro que custa 20, 30, em princípio optará pelo que é mais barato. Claro. A não ser que tenha em conta a preferência por alguma marca específica. Há só uma coisa que a gente, qualquer pessoa que raciocina pode raciocinar assim. Os hipermercados primeiro financiaram-se nos fornecedores e agora estão-se a financiar nos consumidores. Porque eles vendem do leite pelo valor muito aproximado do valor dele e ficam lá com o dinheiro e depois tens que vir aqui comprar mais coisas para receberes o troco. Tem sido uma prática dos hipermercados a liberalização do mercado com as marcas brancas. No setor do leite também não foge à regra, portanto é contra esta liberalização dos preços. Acho que a liberação dos preços, os preços são liberados, mas o que está mal é a forma como estão a ser apresentados. Eu queria só a questão da percepção de valor e a questão das marcas brancas. Começando pelas marcas brancas, nós não somos contra as marcas brancas, as marcas da distribuição. A questão que se coloca é um bocadinho mais complexa. É que nós estamos a favor de um mercado transparente e as marcas brancas não são transparentes. Na medida em que as mesmas entidades, neste caso os operadores da distribuição, que comercializam os produtos, produzem esses mesmos produtos. Ora, ao produzir esses produtos, nomeadamente as marcas brancas, estão a usar informação confidencial do relacionamento com os fornecedores. E, portanto, é este papel dúbio, não se pode estar com um pé
na produção e outro na distribuição. Tem que haver uma separação de águas. E em termos de qualidade, já agora, de um leite de uma marca branca para um leite de uma marca comercial? Olha, acima de tudo, eu não queria pegar nas marcas brancas porque nós não somos responsáveis por isso. Apenas para o consumidor, na ótica exatamente, do utilizador e consumidor. das marcas comerciais, aquilo que nós podemos dizer é que são marcas que têm um rosto, isto é, não sei se posso dizer, mas penso que é do senso comum, um leite Mimosa, Agos, Gresso, nós sabemos onde é que ele vem, sabemos quem o produziu, alguém deu a cara por ele e pela sua qualidade. Pode-se sacar responsabilidades exatamente. às empresas. Uma marca branca hoje pode ser produzida em Portugal, amanhã em Espanha, amanhã em França, muitas vezes a mesma referência tem uma proveniência de vários países, vários operadores. Mas agora no rótulo não vem descrito a origem do leite? No caso do leite vem a origem onde ele é embalado e o estabelecimento onde é embalado. E, portanto, até a informação do próprio consumidor pode ver um símbolo que é uma elipse, em que diz realmente o país. Se for P é PT, se for Espanha é S. Pode variar então? Pode variar. Se for uma marca portuguesa, obviamente que é um leite português. Mas de qualquer forma é uma garantia para o consumidor, ou um acréscimo de segurança para o consumidor. Agora, a questão é, o consumidor, se quer um produto português de qualidade, reconhecido, escolhe uma marca portuguesa, nomeadamente no caso do leite, isso é garantido. Em relação às marcas brancas, realmente isso não existe, essa garantia, ou terá que ser dada pelo operador da distribuição. Eu só queria referir também um ponto, que muitas vezes do lado da distribuição se colocam ao lado do consumidor, nós também estamos do lado do consumidor. Agora, estamos do lado do consumidor com preços minimamente razoáveis que permitam à economia viver. Isto porque, há bocadinho citava o exemplo do consumidor, chega à prateleira, realmente, à partida poderá escolher, até num tempo de aperto económico, poderá escolher a marca mais barata. Mas isso tem um custo a médio e longo prazo muito grande, que é o de espremer autenticamente ou de pressionar e até acabar com os operadores económicos em Portugal. E o consumidor é um consumidor, mas também é um trabalhador, também tem família, também tem que ter um rendimento ao final do mês para realmente ir ao hipermercado fazer as suas compras. Mas a quebra de produção eventual do leite que possa surgir neste ano de 2012 não vai aumentar o preço do leite? Nós estamos neste momento com uma produção relativamente igual ao ano passado. Não estamos a Não há previsão de uma quebra substancial? Não há. Tem havido mais do que uma queda da produção. Há um aumento de cota que nós não conseguimos aproveitar ou ocupar por via destas dificuldades. Mas em termos de redução, houve uma ligeira redução há 2 anos atrás, mas neste momento estamos relativamente estáveis. Estamos com um grande problema, que não estamos a vender ou não estamos a conseguir rentabilizar esta produção, porque estamos a ser invadidos com importações de leite que pressionam toda a cadeia de valor. Isto é, estamos a vender basicamente a mesma coisa, mas a um preço muito inferior. Isso é tão grave ou mais grave do que uma quebra da produção. Francisco Marques, na sua ótica, qual poderá ser a estratégia, as ideias do Governo e mesmo do Presidente da República para proteger o setor do leite destas discrepâncias de preços? Uma das coisas que está na forja é o regulador de mercado que está a ser discutido. Se esse regulador de mercado funcionar como deve, pode ajudar a termos uma transparência neste tipo de negócio, não é? Porque o leite tem um preço na produção, tem um preço na indústria e também tem que ter um preço na distribuição, onde quem coloca no consumidor. Irá equilibrar mais os preços do leite. Equilibrar um pouco isto, mas nunca pôr um leite num preço que não é justo, que não é justo para quem o produz, que acha que é ofensivo. Para mim é ofensivo pôr o leite para 3 cêntimos no litro de leite. Mas este é o primeiro passo. Outro passo que é, na verdade, criar um pouco de ânimo junto da produção. Porque nós tivemos 10 anos, agora neste último programa comunitário, o leite foi retirado dos apoios estratégicos da produção. Quando o leite é um produto que é estratégico e há de ser sempre estratégico, porque o investimento na área do leite é sempre um investimento constante, quer dizer, porque as vacas, é preciso tratá-las, é preciso criar vacas sempre, é preciso, as próprias explorações têm sempre uma dinâmica, têm que ter uma dinâmica sempre de produção e por isso obrigam sempre a investimentos, obrigam à modernização e era necessário que o Governo esteja sempre atento a isso e que vá dando algum ânimo aos produtores e criando alguns instrumentos de apoio para que eles possam continuar e tenham ânimo para continuar a produzir. Esta para mim é uma das coisas que foi o que aconteceu na década de 80 e de 90, que nós não tínhamos leite quase nenhum e fizemos uma explosão de produção de leite com todos os apoios que foram dados pelo Governo e pela comunidade e o aproveitamento de todos esses instrumentos foi que levou a que a gente atingiu a produção
para abastecer o país. Nas décadas de 70, eu estou nisto há muitos anos, nós tínhamos muito pouco leite e toda esta movimentação levou a que a gente conseguiu leite para o consumo nacional e até para exportar. Fernando Cardoso, esta possível regulação dos preços do leite poderá acalmar, pelo menos, os produtores de leite que várias vezes vemos em manifestações e poderá revitalizar o setor? Vamos ver, nós não defendemos a regulação dos preços, defendemos a regulação do mercado, que é uma coisa que pode parecer igual, mas não é. Realmente nós somos a favor da economia de mercado, da livre iniciativa e da competitividade, e isso é positivo e nós respondemos a esse desafio. Somos a favor da regulação em termos de condições de relacionamento entre as partes. Conforme disse há pouco, neste momento é um relacionamento em que um manda e outro obedece. Neste caso, a distribuição manda e o setor, não só a produção, a indústria, e não só no leite e não só na agricultura, na generalidade dos setores, há queixas em todas as áreas da economia. O poder reivindicativo é escasso. Exatamente. E o poder da distribuição, por outro lado, é enorme. Se existirem essas regras, uma regra básica, prazos de pagamento, porque é que a distribuição paga com 90, 100 dias, 120 dias? Imagina o que é cada um de nós receber o seu ordenado passado 120 dias. Realmente não gera condições de rentabilidade. Isso acontece hoje em dia no setor do leite? Acontece no leite, não só no leite, em todos os setores acontece pelo menos 90 dias. Conforme falámos há pouco, a questão das marcas brancas. Não acabar com as marcas brancas, mas haver um quadro objetivo e claro do seu funcionamento e que tenham condições semelhantes às restantes marcas. E que não pratiquem preços tão baixos por litro de leite. Os preços, é preciso ter a ideia que quem regula ou quem estabelece os preços não é quem vende à distribuição. É quem vende, é a distribuição que regula os preços e estabelece os preços junto do consumidor. Muitas vezes não é por vontade da própria empresa produtora que o seu produto está a um determinado preço. Isso é tudo uma política da distribuição. Muitas vezes o produto chega à distribuição, um produto de marca branca e marca comercial ao mesmo preço e depois temos preços totalmente diferentes na prateleira. Isso é também uma política da distribuição que favorece as marcas brancas contra as marcas comerciais. E é por isso que nós achamos que deve haver um quadro muito claro. Outras questões muito básicas que referia. Por exemplo, nós denunciamos esta prática de venda de leite abaixo, no nosso entendimento, abaixo do custo de produção e estamos a aguardar o resultado de uma inspeção ou de uma análise por parte da Autoridade da Concorrência. Esperamos que ela venha em tempo útil e que não venha daqui a 1 ou 2 anos, quando realmente a situação já não tiver interesse. Por outro lado, também, nós, conforme dizia há pouco, garantimos a qualidade do leite produzido em Portugal. Mas alguém tem que garantir a qualidade do leite que é importado para Portugal. Nós não sabemos, mas gostávamos de saber qual é essa qualidade. Por exemplo, a ASAI, também fizemos uma comunicação à ASAI para que verifique qual é a qualidade do leite importado, se ele realmente é bom ou não, se cumpre ou não. Tem já noção da porcentagem de leite importado que existe nas nossas lojas? Vai variando de ano para ano, mas chegou a um pico há cerca de 2 anos de cerca de 30%. Portanto, 1 em cada 3 litros de leite produzido comercializado em Portugal era estrangeiro. Agora, talvez um pouco menos, mas qualquer litro de leite importado significa que 1 litro de leite português não é comercializado. Nós não somos também contra a abertura do mercado e a livre circulação, mas entendemos que da parte da distribuição, tendo leite em Portugal, deve primeiro privilegiar o consumo desse mesmo leite. Depois, outra questão que também aqui já foi referida, licenciar uma exploração em Portugal é kafkiana. Portanto, ter uma exploração licenciada, como qualquer outra atividade económica, é algo para durar anos e, mesmo assim, muitas vezes não tem um desfecho positivo. São muitas as entidades... A celeridade da burocracia ainda não chegou... Estamos a falar de, pelo menos, 6, 7 entidades que têm que dar parecer. Muitas vezes contraditório, muitas vezes dispendioso, com uma carga burocrática enorme. Isso desmotiva quem quer iniciar-se no setor do leite. E numa situação em que nós estamos numa crise económica e também do lado do Estado, do lado público, não há realmente grande margem orçamental, esta questão, trabalhar aqui, é uma questão que não tem qualquer peso orçamental, tanto na concorrência como no licenciamento. São matérias em que se pode realmente fazer alguma coisa com custo absoluto zero. Portanto, é uma área em que pode realmente ter um desfecho positivo. Francisco Marques, isto é impensável em pleno século XXI. É o que se passa. Nós temos de estar preparados para tudo, mas que na verdade isto é impensável. Nós esperávamos
que a entrada na comunidade levasse aqui a produção, nós tivéssemos regras que todos pudéssemos cumprir. O que acontece é que nós, mesmo aqui em Portugal, regras que são comunitárias são acrescentadas de mais questões que são difíceis de cumprir. Nós somos normalmente, como se costuma dizer, somos mais papistas que o Papa. Estamos a impor aos agricultores questões que nos regulamentos comunitários não são tão exigentes como estão aqui a exigir aos nossos produtores. Há questões que a gente tem que ter, que não vou estar agora aqui a enumerá-las, mas que os labradores se revoltam com elas, questões de preciosismos que nós podíamos ultrapassar e não criar tantos problemas aos agricultores, que os produtores não gostam de papéis, os produtores gostam de campo, não trabalhar no campo, papéis para eles é uma confusão. É uma das coisas que podiam ser agilizadas sem tanta burocracia. Enquanto conversamos, Francisco Marques, peço ao nosso realizador para ir colocando no ar as fotografias da cerimónia do passado dia 11 de dezembro no Museu Municipal de Penafiel, cerimónia que deu então início a esta Confraria Nacional do Leite, mas dizia Francisco Marques que os agricultores não gostam de papéis e preferem a ação. Preferem a ação e gostam de coisas simples. Eles são práticos, são questões práticas que eles vejam rapidamente resolvidas. E nas questões tanto da movimentação animal como na própria burocracia do licenciamento das explorações estão a ser feitas exigências desnecessárias que levam os produtores a desanimar. E não vê no horizonte próximo uma mudança nesse nível? Eu espero que este governo já fez parar algumas ações que vinham de trás, que ele reveja a legislação de forma a agilizar um pouco mais estas burocracias. Francisco Marques, vemos imagens da cerimónia dia 11 de dezembro da Confraria Nacional do Leite, que vai estar localizada na Associação Interprofissional do Leite e Laticínios, em Lousada. Porquê a escolha deste edifício? É porque a Associação Nacional de Leite e Laticínios em Lousada é uma associação nacional, quer dizer, e como estão lá todas as organizações ligadas ao leite, estão associadas naquela organização, nós achámos por bem que como a Confraria Nacional fosse sediada nesta instituição. A cerimónia teve lugar em Penafiel, alguma razão especial? Precisamente por causa disso, quer dizer, porque como seria feita ali a sede... Não faria sentido ser muito longe dali, não é? Não faria sentido muito longe. E que tinha boas condições, tivemos muito apoio da Câmara Municipal de Penafiel, de maneira que também nos ajudou muito a organizar, porque está um bocadinho de trabalho, organizar uma coisa destas. E foi a razão principal, que foi também, no mesmo dia foi feita uma homenagem ao falecido Comendador Fernando Mendonça, que foi também o autor do Laboratório Interprofissional, foi ele que se impôs para que houvesse um laboratório interprofissional e conseguiu. E uma ideia que demorou cerca de 2 anos a ser materializada. Demorou bastante tempo e que, pronto, mas nós juntámos as duas ações para fazer um dia e que correu muito bem. E que ações vão ter? Em que tipo de eventos é que vão estar inseridos nos próximos tempos? Nós, nos eventos, tudo que seja a movimentação à volta do leite, nós vamos ter a primeira entronização agora em junho, vai haver nova entronização de novos confrades, com outras confrarias, vamos fazer essas manifestações, quando houver feiras ou onde houver eventos, nós estaremos ali a divulgar o leite e as suas qualidades, a sua importância na vida do homem. O critério de entronização é feito como? São pessoas ligadas ao leite, quer produtores ou não, quer dizer, pessoas que dão o seu apoio a tudo o que é a produção de leite. E que podem vir de vários setores. Podem vir de vários setores, 7 setores da vida civil e pública, pessoas que deem valor ao leite e que queiram apoiar a produção de leite, que queiram apoiar o valor do leite, que queiram apoiar a continuação destes projetos que temos vindo a fazer. E brindar com leite também, como ali víamos nas imagens. Já começou essa moda que podemos fazer brindes com leite e até com leite biológico, que o leite biológico é mais saboroso, é mais agradável do que o leite normal, porque é um leite que é trabalhado noutras condições e sai um bocadinho mais caro. Fernando Cardoso, tem de haver um consenso na designação de novos confrades?
Ou não necessariamente assim? Eu penso que é uma questão fácil. Só complementando aquilo que o Sr. Marcos aqui referiu, o trabalho da confraria, independentemente de promover ações, concursos, ações públicas, o trabalho essencial da confraria faz por cada um dos confrades. Isto é, quanto mais confrades tivermos e de pessoas que realmente nós sabemos que estão interessadas pelo setor, que promovem o setor, o trabalho é feito exatamente no dia-a-dia dessas pessoas que vão nos seus relacionamentos, na sua atividade profissional ou mesmo pessoal, conhecendo o setor do leite, conhecendo como ele é produzido, conhecendo os benefícios para a saúde do consumo do leite, vão transmitindo normalmente e cotidianamente vão transmitindo esses valores com quem se cruzam. Portanto, esse é o trabalho essencial. E eu penso que o critério é um critério exatamente de conhecimento pessoal e do valor dessas pessoas. Nós tivemos a honra de contar já com pessoas extremamente valiosas, umas conhecidas, outras menos conhecidas, mas igualmente valorosas. Porque nem todos são figuras públicas. Exatamente. Dos confrades. Alguns são, outros não são, mas qualquer pessoa que realmente conheça o setor do leite, conheça os benefícios do leite e esteja disposta a fazer um juramento também, que eu tenho que fazer, de defender o leite, está capacitada para ser confrade. Portanto, como o Sr. Marcos referiu, anualmente vai haver uma cerimónia e, portanto, vai ser fácil escolher um conjunto de pessoas que trabalhem nesse sentido. Estamos a menos de 2 minutos do final da primeira parte do Fórum Regiões. Pergunto-lhe, Fernando Cardoso, qual é aquela medida mais fulcral para o setor do leite? Já aqui abordamos algumas, mas para sem dúvida a questão da regulação da concorrência. Amanhã vai haver uma reunião em Lisboa, exatamente de uma plataforma criada por este Governo, onde estão vários parceiros com um papel importante no relacionamento entre os fornecedores e a distribuição, e é uma plataforma que pretende exatamente encontrar soluções para delinear um conjunto de novos instrumentos que permitam equilibrar esta relação comercial. E, portanto, nós fazemos votos para que amanhã e nos próximos meses se encontrem realmente um quadro que satisfaça a todos e que permita, isto não é uma questão só corporativa, é uma questão também de interesse nacional, que permita a todos ter a sua justa repartição de valor ao longo da cadeia. Não interessa só uns ganharem, porque a médio e a longo prazo significa que o país está a perder. E, portanto, é isso basicamente que está aqui em causa e que nós fazemos votos para que rapidamente seja então estabelecido este novo quadro que agrada a todos e que não agrade só a uns. Francisco Marques, é fundamental esta regulação do mercado? É fundamental. Muito rapidamente, por favor. E é fundamental que os produtores acreditem que é preciso, sem agricultores, sem produtores de leite, não há leite. Sem produtores de leite e vacas, porque eles é que têm que tratar as vacas e sem eles não há leite, por isso que eles acreditem. E que o Estado e nós todos damos um bocado de ânimo aos agricultores porque levam uma vida muito dura para pôr o leite na prateleira do consumidor. Muito bem, Francisco Marques e Fernando Cardoso, agradeço a ambos a presença neste Fórum Regiões. Felicidades para a Confraria Nacional do Leite. Eu volto já a seguir com desporto na segunda parte do Fórum Regiões. Fique por aí.